Olha, eu tenho visto coisas muito irônicas, ridículas, patéticas, despudoradas nos últimos tempos, mas essa sucessão de eventos que ocorre desde que este site sujo The Intercept resolveu disponibilizar, atacando a Lava Jato, mas desde que esse site sujo começou a fazer isso há 60 dias quase diariamente, em aliança com a Folha de São Paulo, agora está praticamente isolada a Folha de São Paulo, em aliança com esse site sujo The Intercept. E no começo ele tentou fazer uma aliança com a Globo quis ver o material antes, eles não quiseram disponibilizar, não tem cheque em branco. E não entrou nessa canoa furada. Depois eles conseguiram uma aliança com a revista Veja e também com a Band TV. E com a Folha de São Paulo. A Veja bateu logo em retirada. Né? E a Band também bateu logo em retirada. Então, a Folha ficou pendurada no pincel aí com esse sujeito. Com esse blog sujo, com esse site sujo. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, a sucessão de eventos que vem ocorrendo, pelo menos nos últimos dias, em relação a essas postagens criminosas que estão sendo disponibilizadas diariamente numa campanha de assassinato de reputação de pessoas como o procurador Dallagnol, o ex-juiz Sérgio Moro, mas, sobretudo, de ataques criminosos à Lava Jato. A sucessão de eventos ela vem demonstrando um dos lados mais sórdidos da imprensa brasileira, que a gente costuma chamar de jornalismo marrom. Esse termo, jornalismo marrom, foi criado na final da década de 50, início da década de 60, em função de uma revista, jornal chamado Max, de um jornalista chamado Amaral Neto. Veio a ser deputado federal, inclusive Amaral Neto. Né? Pessoas chamavam ele de Amoral Nato. Então, é um jornalismo marrom. E o que está fazendo a Folha de São Paulo hoje, o que faz esse site sujo da Intercept, é justamente jornalismo marrom. É o que eles estão fazendo. Mas, nos últimos dias, esse pessoal tem ultrapassado assim todas as medidas. Vocês vejam que acontece, inclusive, nesta quarta-feira, no momento que eu estou falando com vocês aqui, dia 14 de agosto. São 15 horas e 26 minutos. Desde manhã, a Folha de São Paulo, através do seu site, o UOL, vem transcrevendo mensagens que foram capturadas no celular do Deltan Dallagnol. O Deltan Dallagnol é a vítima, né, desses hackers criminosos aí e dos seus aliados que ele encontrou na forma desse site sujo The Intercept. As mensagens que estão sendo publicadas hoje pelo UOL são sofismas erguidos com a pretensão de que venham a abalar a reputação do procurador Deltan Dallagnol. Aliás, isso já vem acontecendo até agora. Mas o que eu acho de mais patético é o seguinte. Ontem, terça-feira, dia 13, o presidente Bolsonaro aventou a possibilidade de chamar o Deltan Dallagnol para conversar sobre ele a respeito da nomeação do novo Procurador-Geral da República. Há até hoje uma hashtag que já bateu 1 milhão de adesões, chamada Deltan na PGR. Então, há realmente, por parte de eleitores do Bolsonaro, um movimento muito grande para que o presidente nomeie o Deltan Dallagnol chefe da Procuradoria-Geral da República no lugar da Raquel Dodge. E ontem o Bolsonaro, pela primeira vez, olha, eu estou ouvindo falar no Deltan aí para a PGR, mas por que ele não vem falar comigo? Todo mundo vem falar comigo, o Deltan não vem falar comigo. Não, o Deltan não vai falar com o Bolsonaro se o Bolsonaro não convidá-lo ou não oferecer alguma perspectiva de que ele possa realmente vir a ser indicado para a PGR, coisa que eu não acredito, inclusive. Mas, enfim, o que aconteceu ontem? Então, aconteceu isso que eu estou dizendo para vocês aí, essa fala do Bolsonaro, dizendo, o Deltan, se quiser conversar comigo sobre o PGR, vem falar comigo. Mas o problema é o seguinte, senhores, o problema
que no dia seguinte, hoje, o que acontece? O UOL começa a publicar uma série de mensagens interceptadas no celular, criminosamente, no celular do Dallagnol, mensagens para caracterizar o quê? Para bombardear qualquer tentativa do Bolsonaro de indicar o Dallagnol para a Procuradoria-Geral da República. Usando que argumentos? O UOL e o site sujo The Intercept, com base em mensagens que foram capturadas criminosamente nos celulares do Deltan e editadas agora, descontextualizadas, como, aliás, todas as outras, para atingir qual o objetivo? Impedir que ele seja nomeado. Mas eles chegam assim ao ridículo, porque eles tentam passar a ideia de que o Deltan Dallagnol é um esquerdista. Ó, Bolsonaro, parece dizer, tem Intercept, UOL e Folha, não nomeia o Dallagnol para a PGR porque ele é esquerdista, hein? Por que ele seria esquerdista, segundo o The Intercept e segundo o UOL e a Folha de São Paulo? Porque no dia 22 de outubro de 2016, o Deltan Dallagnol, ele não quis comparecer a uma cerimônia onde levaria um prêmio principal chamado Liberdade 2016 em São Paulo. E de acordo com as mensagens que estão sendo transmitidas aí pelo UOL, pela Folha e pelo The Intercept, o Dallagnol não quis comparecer a esse evento porque lá estariam presentes o presidente Bolsonaro e o vereador Holliday, do DEM, de São Paulo. Então, ele, pelas mensagens, foi aconselhado a não comparecer a esse evento, para não misturar as bolas, né? Tudo isso foi o que aconteceu. Ele imediatamente indicou uma procuradora substituta que foi receber a homenagem em nome da Lava Jato. E depois publicou o recebimento dessa homenagem. Tudo isso aí. Então, ele agora é um esquerdista perigoso. Viu, Bolsonaro? Não pode ser nomeado porque é um esquerdista perigoso, porque ele não foi receber um prêmio na mesma ocasião em que o Bolsonaro recebeu um prêmio também em 2016 em São Paulo. Realmente, essas coisas que estão acontecendo aí, elas acontecem hoje, inclusive, no dia seguinte à reunião de ontem do Conselho Nacional do Ministério Público, que resolveu ressuscitar uma representação contra o Dallagnol e resolveu levar adiante uma investigação a respeito do mesmo Deltan Dallagnol. Duas ocorrências. Muita gente me pergunta o que é o Conselho Nacional. Tem gente que acha que ele está sendo processado. Então, foi o que passou a mídia hoje toda. O Deltan está sendo processado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público não processa ninguém. Os seus membros, que são 14 membros, eles são indicados ali por outros órgãos. Não estão ali por mérito e não estão ali também por concurso. Eles foram indicados por outros órgãos. Bom, dessas duas questões sobre as quais o Dallagnol terá que falar, uma delas diz respeito justamente a mensagens hackeadas criminosamente do seu celular. E quem é que pediu que ocorra essa investigação? Os dois representantes da OAB. Eu vou dar o nome para vocês aí desses dois representantes. São dois advogados que foram indicados pela OAB, porque dos 14 membros a OAB tem direito de indicar dois. São o Leonardo Ascioli e o Venâncio Nascimento. Foi esses dois que pediram para fazer uma investigação em cima do que o Dallagnol falou no seu celular, em conversas privadas, e que foram reveladas, capturadas criminosamente, e estão sendo publicadas criminosamente. E a outra representação é uma representação do Dias Toffoli. Essa representação do Dias Toffoli diz respeito a uma entrevista que o Dallagnol deu para a Rádio CBN, a Jovem Pan de São Paulo. Então, quem é que está falando sobre isso aí, o relator desse caso aí? É o Orlando Moreira, o procurador Orlando Moreira. Não é um procurador federal, que seria solidário, claro, com o Dallagnol, mas é um procurador estadual, lá do Sergipe. Né? Ele é o relator que está tocando esse caso aí. Até agora, olha, só para concluir, não tem investigação nenhuma, não tem nada, foram apenas essas duas decisões. E foram decisões políticas, tomadas no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público,
que só tem o poder de fiscalização sobre os ministérios públicos federal, estadual, seja de que natureza for. Mas não significa que o Dallagnol esteja realmente sendo processado, né? Tem muita coisa ainda, vai correr muita coisa debaixo dessa ponte, né? Dessa ponte. Até lá, façam como eu, hein? Vamos para o hashtag aí, Dallagnol na PGR, que é o que nós queremos. Seria uma vitória estrondosa contra o eixo do mal. Outra.